Bom, pessoal, como a primeira aula não teve como ser gravada, né? Então eu vou repassar ela aqui e a partir de agora eu vou passando todas as aulas, tá bom? Vou fazendo as gravações aqui. Bom, o nosso estudo de administração financeira e orçamentária, nós vamos seguir o livro base, que é o FMG, indica que é do Alexandre Assaf Neto, e eu vou utilizar as próprias transparências que o livro trabalha, ok? Os exercícios também ao final de cada capítulo, eles estarão disponíveis. Então vamos lá. Bom, introdução às finanças, né? Então no primeiro momento a gente está falando de finanças corporativas, né? Você pode estudar as finanças pessoais, pode estudar as finanças ligadas à contabilidade, né? Mas nós vamos falar sobre finanças corporativas, que é o título do livro, né? E elas vêm, na verdade, sofrendo uma evolução ao longo do tempo. As finanças, elas não são como elas são conhecidas hoje, elas não tiveram a origem dessa forma. A cada década que foi passando, foram sendo incorporados novos elementos. Evidentemente, quem trabalha na área de finanças tem que ter uma visão integrativa que entre a empresa e o meio ambiente, né, o ambiente externo, na verdade. Não adianta você ficar só preso dentro da empresa, cuidando ali do seu departamento. O gestor financeiro ele tem que ter visão de tudo, né? Até falei aqui acidentalmente o meio ambiente, e dependendo da empresa, né, do segmento que tiver, às vezes essa parte ambiental também é fortemente influenciável, né? Ela afeta muito, pode causar altos passivos para a empresa se não for observada. A gente tem também como suporte as informações da contabilidade, né, que mostram de uma certa maneira como que a empresa está sendo conduzida, e tem peculiaridades da realidade econômica brasileira que vão sendo abordadas aqui também no decorrer do livro. Bom, aí o que a gente pode falar um pouco da história da evolução da administração financeira? Começou efetivamente sendo muito atrelada às ciências econômicas, né? O estudo da economia ele já pode-se dizer que ele é bem mais antigo do que o estudo da administração financeira em si, só que veio depois das empresas, né? E o estudo da economia já vinha desde antes, a gestão dos estados e das estatais e de uma maneira geral. Então, historicamente, você tem até grandes economistas de séculos passados, né? Agora, até a década aí de 30, a gente tinha realmente essa visão da finanças. Olha, eu preciso captar recursos para colocar na minha empresa. Então, quais são os instrumentos que eu vou utilizar para isso? Então, era aquele negócio, né? Todo mundo pegando recursos, captando na empresa para poder produzir. Até muito, né, vinculado àquela coisa assim, os economistas antigos defendem que qualquer captação que se pague juros jamais deve ser para financiar o consumo, e sim a produção. Então, nesse caso aí, as empresas estariam perfeitamente adequadas, captando recursos para poder aplicar na sua produção. O problema foi que depois da depressão de 30, você começou a ver muitas empresas indo à falência, quebrando, e aí falaram, poxa, peraí, elas estavam muito endividadas, mas não existe nenhum instrumento, nenhum tipo de índice, nenhum tipo de indicador que a gente pudesse observar de uma forma mais assertiva de qual empresa que está com mais risco ou menos risco de ir à falência. Então começou essa preocupação, né, com a depressão de 1929, 30, a quebra da Bolsa de Nova York, muitas empresas quebraram. Falou, opa, além da gente emprestar recursos, também temos que ter uma preocupação bem direcionada com a liquidez das empresas, né? Bom, é interessante a gente retomar essa questão
da preocupação para a captação de recursos, né? Insolvência da empresa. Agora, evidentemente, a década de 40 e a década de 50 começaram a levantar questões do tipo, bom, e aí? Onde que você vai colocar esse recurso? Que tipo de projeto que você quer colocar esse recurso? Hoje a gente observa que muitas vezes a empresa ela precisa de financiamento para participar de alguns, para sua expansão, né? Evidentemente ela tem que ter projetos muito bem definidos para mandar para os agentes financeiros ou até para buscar parceiros no mercado para ver como que ela vai alocar esses recursos. E essa preocupação ela vem como uma sequência natural da evolução das finanças já a partir da década de 40, meados da década de 50. Bom, aí na década de 60 que a gente começa a verdadeira teoria moderna da administração financeira. E os grandes proponentes disso foram Modigliani e Miller. Até ganharam o prêmio Nobel, né, de Economia, mas os recursos eles têm que ser aplicados na empresa de forma eficiente. E aí começa aquele conceito do retorno do investimento e do custo de capital. São duas coisas distintas. O custo de capital é quanto que o capital vai me custar na empresa. Eu vou pegar dinheiro meu, eu vou pegar dinheiro de terceiros, pode ser de uma, de duas, de três fontes, uma mescla de cada um com taxas de juros, mais um determinado risco, eu vou ter o custo de capital. Então vamos supor que eu tenho um custo de capital anual aí de 10%. Qualquer projeto que eu venha a fazer, ele tem que me dar uma taxa de retorno do investimento superior a esses 10%. Então, porque eu estou usando capital meu, estou usando capital de terceiros, estou colocando um risco. E aí vai muito da habilidade do administrador financeiro em poder ver qual a taxa de retorno exigida para os projetos, né? Mas é importante a gente ressaltar também que Modigliani e Miller eles deram esse start na nova teoria de finanças, até falando sobre a irrelevância da estrutura de capital, que nada mais diz do que a forma como a empresa é financiada não afeta o seu valor de mercado. A empresa ela vale pelo que ela produz, ela vale pelo lucro que ela dá, não se ela da forma como ela é financiada, né? Eu vou ler aqui uma passagem do Modigliani e Miller, né? Tá até no português de Portugal aqui, bem bonitinho. Com mercados a funcionar bem em impostos neutros, investidores racionais que podem alterar a estrutura financeira da empresa, detendo valores positivos ou negativos da dívida. O valor de mercado da empresa, dívida mais capital próprio, depende apenas do fluxo de rendimento gerado dos seus ativos, do que se deduz, em particular, que o valor da empresa não deve ser afetada pela parcela de dívida na sua estrutura financeira. Eu li aqui um material à parte, ok? Só para fundamentar. Beleza, vamos seguindo então. Então Modigliani e Miller chamaram praticamente todos os grandes teóricos da área de administração financeira para essa nova reflexão, e durou, né? Você vê que o próximo marco foi só na década de 90, então a gente falou praticamente da década de 60, de 70, de 80, 30 anos ali, depois, na década de 90, que vem mais um grande marco na área de finanças, que entra essa parte de estratégias aí de derivativos, foi muito marcada nessa década, né, com opções, swaps, hedges. O mercado derivativo, para quem não sabe, ele é um mercado que ele deriva das operações presentes em bolsa, né, para o futuro. Aí você tem as opções de compra, opções de venda, swaps cambiais, as operações de proteção, que são as operações de hedge, né, que você acaba se protegendo para evitar aí prejuízos maiores.
E a teoria do portfólio, né? Portfólio de uma carteira de ações, por exemplo, você deve analisar esse desempenho, né, do portfólio. Cada ativo que você coloca, você vê como é que ele se comporta em relação ao todo da carteira, né? E o peso também desse ativo que você vai acabar colocando na carteira. Por fim, então, quais são as responsabilidades aí contemporâneas da administração financeira, fazendo um fechamento, né, dessa parte aí. Eficiência na alocação de recursos de capital, visualização da empresa como um todo, cuidados com o uso e interpretação dos modelos e sempre uma postura questionadora em relação ao comportamento do mercado, né?